Vamos compartilhar a palavra do Senhor, vamos projetar, glória a Deus. Nós estamos com uma série sobre multiplicação. Você crê? Então você vai ver todas as áreas da sua vida sendo multiplicadas. Salmo 139, versículo 17, diz assim: e quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos, quão grandes é a soma deles. Se os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Contaria sem jamais chegar ao fim. Olha aí que poderoso. Olha que o salmista diz: quão preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. Irmãos, a Bíblia diz, o apóstolo Paulo diz algo muito poderoso. Ele diz que nós temos a mente de Cristo, e que assim como Ele é, somos nós também neste mundo. Ele fala quão grandes são a soma deles. Ou seja, são pensamentos de Deus, são multiplicados. Se os contasse, seriam mais numerosos do que os grãos de areia. Ele falou para Abraão uma vez: Abraão, olhe para o céu e veja as estrelas e tente as contá-las, conte elas. É impossível. Olhe para a areia do mar, olhe a quantidade de grãos de areia que tem ali. É impossível de contá-los. São algo absurdos. Assim também são os pensamentos de Deus ao seu respeito. É o que Deus pensa sobre a sua casa, sobre o seu futuro, sobre a sua vida. E aqui o salmista, ele estava tendo acesso, revelação dos pensamentos de Deus sobre ele. Ele estava vendo, percebendo, estava pensando como Deus pensa. Como você se vê? Como que você vê o seu futuro? Como que você vê o seu ministério? Como que você se enxerga? Você se enxerga conforme Deus pensa a seu respeito? Ou conforme as circunstâncias dizem? Ou talvez como que você cresceu, foi criado pelos seus pais? Como que você se vê hoje? Deus tem pensamentos bons ao seu respeito, e esses pensamentos são numerosíssimos, são extraordinários. Eles excedem os grãos de areia, as estrelas dos céus. Olha, irmãos, então deixe que esses pensamentos encham o seu coração. Encha a sua mente com os pensamentos de Deus, pensamentos bons ao seu respeito. Precisamos de crer e de clamar por aquilo que Deus já tem sobre nós. Existe uma unção, existe um decreto divino, existe um sim, um amém dos céus para multiplicação sobre a sua vida. Deus quer fazer isso. E é por isso que nós estamos pregando uma série de mensagens, para você perceber que as bênçãos de Deus não são automáticas. Deus não trabalha no automático, e Deus não dá e não libera bênçãos para quem não quer, para quem é passivo, para quem não crê. Então, para que haja multiplicação, uma série de sofismas, uma série de falácias, de mentalidades erradas, de fortalezas na mente tem que ser quebradas, a sua fé tem que ser ativada para você ter acesso à multiplicação de Deus. Se a nossa mentalidade continuar mentalidade caída, nós não vamos receber de Deus. Então, quantos querem receber de Deus hoje? Amém?
Perceba que hoje nós vivemos num tempo onde muitas pessoas estão administrando perdas apenas. Estão sobrevivendo emocionalmente, financeiramente, espiritualmente. Sobrevivendo. Muitos já não sonham. Ficam tentando se adaptar o tempo todo às circunstâncias. Ficam tentando se adaptar o tempo todo, conformando-se com os fracassos, com aquilo que é comum, com aquilo que é normal, aceitando a normalidade do mundo, a frieza, e se veem como pessoas do mundo. Nós recebemos toda a unção, poder e autoridade, já temos o Espírito Santo dentro de nós. Ele disse para nós vamos ir testemunhar que Ele vive, ressuscitando os mortos, fazendo milagres, expulsando demônios, pregando o Evangelho. Já temos essa autoridade, já recebemos isso, mas aí achamos que não temos, achamos que não podemos, ficamos vivendo uma vida de canto, uma vida passiva. Isso é muito grave, é muito triste, gera indignação, e deve gerar uma santa indignação dentro de você, não é verdade? O Evangelho nos chama para viver uma vida abundante. O Evangelho nos chama para frutificar. Ele diz: eu sou a videira verdadeira e vós são os ramos. Se você estiver nele e ele estiver em você, você dará muitos frutos, e esses frutos vão permanecer. Mas Deus, Ele trabalha na nossa vida e como igreja no coletivo. Você dará frutos do Espírito, frutos pessoais. Você, como filho de Deus, vai dar frutos. Mas como igreja, os frutos eles são quando a igreja está vivendo o propósito de Deus. Quando cada um entendeu o seu chamado, ele está envolvido. Aí Deus então usa o corpo de Cristo. Deus não trabalha com pessoas como trabalhava no Velho Testamento. Deus chama uma pessoa e através dele muda gerações e histórias. Talvez você pode olhar para o pastor Luísio, mas ele mesmo ele fala isso. Começou com ele, mas era muito pequeno. E aí Deus foi dando pessoas, equipes, a igreja, homens apaixonados, intensos, de aliança, homens fervorosos, homens cheios de sede e fome de Deus. E aí Deus foi usando a equipe, não é assim? E a equipe foi crescendo, foi multiplicando, e aí se tornou o que é hoje, esse crescimento absurdo que a igreja estava experimentando. Mas nunca é por causa de uma pessoa. É muita soberba alguém pensar que é por causa de uma pessoa, a não ser por causa de Cristo, tudo por meio dele. Mas depois dele, Deus age por meio da igreja, é por meio dos apóstolos, daqueles que creem, daqueles que são acrescentados à igreja. Então Deus nos chamou para viver isso. Então você não pode dizer que você não faz parte, que não é com você, que você apenas está aqui para assistir um culto, que você, eu sou um visitante, não é comigo, eu sou um frequentador assíduo, eu sou alguém que estou aqui apenas para ouvir uma boa palavra e viver a minha vida durante a semana. Não é isso que o Senhor te chamou. Ele te chamou para marcar pessoas, para fazer história na vida de pessoas, para viver o extraordinário. Amém? Então a nossa mentalidade tem que mudar. Os pensamentos de Deus ao seu respeito, que você cresça, avance e viva o melhor dele para você. Deus quer que você pareça com Jesus. Ele não está nos transformando todos os dias para parecer mais com Jesus. Então para de ler a Bíblia pensando que aquelas palavras são para aquelas pessoas, pensando que, o apóstolo Paulo é muito mais santo do que eu, o apóstolo Pedro, então, isso só foi com eles. Não, ele era homem de carne e osso igual eu e você. Da mesma maneira que Deus os chamou você também. Amém?
Só que eles experimentaram, eles aproveitaram, eles pegaram o chamado, eles não ficaram dispersos, distraídos com as coisas deste mundo. Eles não ficaram acomodados. Eles entenderam que era um privilégio. Eles entenderam que o Espírito Santo residia neles e que eles tinham poder para fazer o que Jesus fez e obras maiores. Que nós venhamos ver isso também hoje. Eu sei que é difícil nadar contra a correnteza, é muita água que vai contra você, é o mundo inteiro. Mas Deus chamou você para esse propósito, para ser uma lâmpada acesa no meio da escuridão. Deus chamou você para ir contra o que as pessoas pensam, falam. Você não é igual a eles lá fora. Nós somos cidadãos do céu. Devemos trazer o reino dele aqui e expandir este reino e viver uns aos outros e viver de verdade uns aos outros, amar de verdade. Quem ama cuida, quem ama vai atrás, quem ama liga, quem ama, sabe, faz uma visita, quem ama abraça, insiste, exorta, puxa a orelha porque ele ama. Ao contrário de como alguns pensam, que eles pensam o seguinte, né? Não, ao contrário do amor é o ódio. Não é verdade. Isso é um outro sentimento. O oposto do amor é indiferença. Se eu não amo, eu não odeio também. É indiferente, não faz diferença para mim. É um estranho, porque eu não amo. Nós somos a igreja que ama uns aos outros. Então, a ausência de irmãos não pode ser indiferente para você. A doença de alguns, o problema de outros, não pode ser indiferente para você. Eles não são estranhos, eles são da sua casa, eles são seus irmãos, são nossos irmãos. Amém? Então Deus tem que mudar essas coisas para que haja multiplicação. Senão Deus vai multiplicar o que está errado. Deus não multiplica conduta errada, Deus não multiplica princípios errados, Deus não multiplica aquilo que está desalinhado. Deus primeiro vai alinhar o nosso coração, a nossa mente, a nossa igreja, aí sim haverá uma grande multiplicação. Eu não quero ficar de fora disso, nem você, amém? Então nós vamos crescer e avançar em nome de Jesus. Eu escrevi aqui, mas estou pregando nada que eu escrevi. É para você essa palavra, amém? Aonde há falta, Deus libera o suprimento. Aonde há perda, Deus vai liberar restituição. Aonde há limite, Deus vai liberar multiplicação sobre a sua vida, sobre a sua casa. Primeira coisa, a multiplicação começa quando entendemos a nossa identidade de filho. Mateus capítulo 15, versículo 26, diz assim: então ele respondendo disse: não é bom tomar o pão dos filhos e lançá-los aos cachorrinhos. Ela contudo replicou: sim, Senhor, porém os cachorrinhos comem das migalhas que caem das mesas dos seus donos. Então lhe disse Jesus: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como queres. Jesus deixa claro no diálogo com essa mulher sirofenícia que o pão é para quem? O pão é para os filhos. Jesus afirmou isso, que o pão é para você, que as bênçãos é para você. Ele é o nosso pão. Toda a provisão já está disponível para nós. Mas aí tinha uma mulher que não era filha, era de um outro povo, e ela queria acessar aquilo que está disponível para nós. Isso aqui me gera uma indignação quando eu vejo essa passagem. Já um desconforto. Por quê? Porque as bênçãos, a multiplicação, a vida abundante, os milagres, o poder, tudo já está disponível através do pão. O pão é quem? Jesus. E aí
muitos vivem como se não tivessem nada. Vivem como escravos. Vivem sempre com medo, aflito, ansioso, preocupado. Enquanto tem pessoas lá fora, tem pessoas que não são filhos, e aí eles querem aquilo que é nosso, e eles recebem. Eles não poderiam receber, mas eles recebem por causa da fé. Aquela mulher teve tanta revelação, que ela disse: Senhor, as migalhas já é suficiente para operar o milagre na minha filha. Ela não se ofendeu quando Jesus chamou ela de cachorrinhos. Ela não fechou o coração. Ela não ficou cheia de melindres. Tem gente que é cheio de, muito melindroso, qualquer coisinha fecha o coração, fica chateado, fica rancoroso e não recebe multiplicação. Aquela mulher tinha motivos para poder virar as costas e ir embora, porque Jesus disse que não era para ela. Mas ela queria tanto, ela creu tanto na bondade de Deus, que as migalhas foram suficientes para o milagre acontecer. E eu e você temos o pão inteiro. Se com migalhas acontecem milagres, imagina com pão inteiro na sua casa. O pão inteiro para você. E ele afirmou que é para você. Se não fosse para nós, receberíamos se tivesse fé e crescêssemos. Mas é para você, ele afirmou, é para os filhos. Irmãos, isso é muito extraordinário. Já observou que tem em casa? Eu que já quero ensinar o correto aqui, porque é certo. Às vezes nós aprendemos errado a hospitalidade. E aí, por exemplo, chega um amigo do seu filho, chega um visitante na sua casa, aí as melhores taças, os melhores pratos, os melhores talheres ficam guardados, esperando chegar um visitante. E os filhos tomam um suco no copo de plástico, uns talheres, aqueles talheres de plástico que está até preto, tanto antigo, aqueles pratos marrons antigos que caem e não quebra, mas os bonitos estão lá guardados para os visitantes. Olha a mentalidade que interfere em recebermos de Deus. Ou então, alguém está sentado à mesa, uma toalha bonita, branca, e cai um suco de uva, aí logo o pai ou a mãe fala: não pode deixar, não preocupa não, acontece. E aí já manda o filho: vai lá, pega lá o pano de chão e enxuga isso aqui. Mas aí quando o filho deixa cair o copo de suco na mesa, aí o bicho pega. Já o grito já começa a gritar e falar que não presta atenção em nada, que está cego, não é assim? Não é assim não, em nome de Jesus não é assim na sua casa. Por quê? A mentalidade errada. O melhor é para os filhos. O melhor a ser tratado é os filhos. O melhor é para eles. Amém? Porque vai criar na mentalidade da criança que nunca o melhor é para ele. Isso é uma cultura antiga, mas errada. Porque cria uma mentalidade que não é filho. O pão é para quem? Para os filhos. Jesus estava ensinando isso. O melhor é para os filhos. Imagina um filho de um fazendeiro muito rico. Ele cresce trabalhando para o pai na fazenda, mas ele nunca descobriu que o dono da fazenda era o pai dele. Imagina isso.
Imagina a cena, eu sei que é muito difícil, mas acontece. É raro, mas acontece com frequência. E aí, ele vive como empregado. Come somente o básico, dorme até no celeiro, de vez em quando. Dorme no quartinho afastado da casa. Mas certa vez, ele descobre que o pai dele é o dono da fazenda. O pai não mudou, a fazenda não mudou, o trabalho dele talvez pode continuar trabalhando do mesmo jeito, só que a postura dele vai ser diferente. Pode ter certeza que ele vai administrar como um dono também, como um herdeiro. Ele vai trabalhar até mais do que quando ele achava que não era filho, porque ele entende que eu estou trabalhando aqui é para casa. Não estou trabalhando para alguém qualquer. Estou trabalhando para casa, é para mim mesmo, para o meu futuro. Porque quando chegar um tempo eu vou administrar isso. Então ele passa agora a sentar à mesa, a comer bem. Ele dorme agora no quarto bom. Não é assim? A multiplicação acontece quando você entende que você não é apenas servo, escravo. Você não é servo somente, você é filho. Jesus disse: já não vos chamo mais de servos, porque o servo não sabe o que o Senhor está fazendo. Mas eu chamo vocês de amigos, porque o Pai está revelando o coração dele para o seu. Ou seja, os amigos de Deus, os filhos, têm acesso a muitos pensamentos de Deus. Os filhos têm acesso àquilo que Deus está pensando ao seu respeito, porque a conversa particular, a conversa com o pai, acontece na mesa com os filhos. É lá que o pai revela o seu pensamento, no lugar da intimidade, à mesa, comendo o pão que é Ele mesmo, desfrutando de tudo que Deus tem para nós. Como estou compreendendo? Quando alguém ora sempre pouco, pequeno, espera pouco, se contenta com migalhas, ele está revelando uma crença limitada. O seu Deus, Ele é ilimitado. Uma vez, um homem com a sua esposa, ele teve muitos filhos, mas depois chegou um momento que a sua esposa estava de idade avançada, ele resolveu adotar uma criança. Glória a Deus por isso. Adoção é bênção de Deus. E ela adotou uma criança. Ele queria que esse filho adotivo tivesse o mesmo comportamento e crença do que os filhos biológicos. Ele levava os filhos no shopping, e os filhos biológicos iam nas roupas caras, iam comprar o melhor, e não tinha nenhuma vergonha de pedir ao pai as coisas mais caras. E o pai falava: pode pedir, porque eu tenho dinheiro para poder comprar para vocês, eu quero presenteá-los. Mas o adotivo não pedia nada, ficava cheio de vergonha, não queria pedir nada ao pai. E o pai sofria muito com isso, porque ele queria que o filho adotivo entendesse que ele é filho igual aos outros, e pode receber igual os outros recebem. E aí nós vemos, por exemplo, aqui tem duas interpretações. Primeiro, você vê o povo de Israel prosperando tanto, os judeus. Ele veio para os seus, mas os seus não receberam. Mas todos aqueles que o receberam, Deus nos deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós somos filhos igual a eles. Mas eles entenderam que eles são mais filhos. Eles entenderam de verdade. E aí muitos crentes vivem como se fossem adotados. Vivem como se fossem escravos. Não tem nenhuma vontade, não tem nenhuma liberdade, não tem autoridade, não tem espontaneidade de pedir a Deus coisas maravilhosas e grandes.
porque a mentalidade não é de filho ainda. Deus quer mudar a nossa mentalidade nesses dias. Amém, meus irmãos? Aleluia! Chega de viver sempre no mínimo, quando Deus chamou você para a vida abundante. Ele diz: se quiserdes e me ouvirdes, comerás o melhor desta terra. Você tem que querer, e você tem que ouvir. Ouvir o quê? Os pensamentos de Deus ao seu respeito, que são pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que você deseja. Aonde estão os pensamentos de Deus que o salmista diz que são incontáveis? Você tem Bíblia de papel aí? Então pega a sua Bíblia. Está aqui, ó, na sua Bíblia de papel. A minha está ali na cadeira. Está ali. São na palavra dele. Se você lê a Bíblia, meus irmãos, se você lê a Bíblia, você vai ter acesso à mente e o coração de Deus, e sua fé vai explodir. Sua fé vai lá em cima. Você vai sentir, você vai andar até com o peito estufado, com o nariz em pé. Porque não é assim que os filhos dos milionários andam? Confiança, ousadia. Eles não têm medo, eles são destemíveis, destemidos. Eles são pessoas cheias de fé, de alegria, não tem medo de tentar e errar, de fracassar. Eles tentam várias vezes. Eles não têm medo de enfrentar as coisas, porque eles sabem que Deus é com eles. Amém, meus irmãos? Mude a sua mentalidade. Outra coisa que nós aprendemos: a multiplicação começa quando o coração é curado. Outra coisa tem que ser alinhada. Em Jó 42:10 diz: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos, e o Senhor lhe o dobro, e o Senhor deu o dobro de tudo o que antes possuíra. Nós lemos muito Jó, vemos o sofrimento de Jó, as perdas de Jó, um sofrimento absurdo, não é verdade? E pensamos como que Jó conseguiu suportar tudo isso, perder todos os filhos, ficar coçando com cacos as suas feridas, perdeu toda a sua riqueza, todos os seus gados, tudo. Mas aí Jó tinha amigos, e os amigos que estavam acusando ele, amigos que estavam, em vez de confortar o coração dele, estavam falando os motivos por causa da tragédia que ele recebeu. E Jó ficou chateado. Ele tinha motivos, porque ele estava em luto, e pessoas liberavam palavras duras contra ele. Os amigos liberavam palavras duras contra ele. Mas ele orava pelos seus amigos, enquanto que ele precisava de oração. Era ele que estava destruído, era ele que precisava de restituição. Os amigos não. Mas ele orava pelos seus amigos. Por causa disso, a Bíblia deixa muito claro: mudou o Senhor a sorte de Jó quando este orava pelos seus amigos. Não foi automático. Teve um start aqui para a bênção ser restituída. Qual que é? Não guardar nenhuma mágoa. Sabe o resultado que você não guarda mágoa? Sabe o resultado de que você ama alguém? Uma expressão de amor é você orar pela pessoa. Você nunca fala mal por quem você ora. Observa isso. Se você ora por alguém, você não consegue falar mal dele. É incrível isso. Precisamos de orar pelos outros. Precisamos de ter o coração curado. Um momento muito sutil, uma linha muito fina, perigosa, é quando as coisas não vão bem. É quando tem perdas, é quando está em luto. Este é um momento perigoso para o coração ficar amargurado, cheio de rancor e ressentimentos. O teste de Jó era este: orar quando precisa de oração, orar para aqueles que falam mal, orar para aqueles que nos perseguem, orar por pessoas que querem o seu mal, falam coisas ruins contra você. Irmão, se nós fizermos isso, a multiplicação vai fluir na nossa vida. Perdoe quem feriu você,
Libere quem te abandonou. Quando você guarda rancor, você está carregando pessoas nas suas costas. O problema não é com elas, o problema é com quem guarda ressentimento. Vive uma vida pesada. Inclusive dentro de casa, quando a esposa ou o marido não libera perdão e não vivem aquilo que Deus chamou para viver como marido e mulher, as orações são interrompidas. Não adianta orar quando não está bem com a esposa. Não adianta orar quando não está bem com o marido. Não adianta quando a casa não tem paz, não tem amor, não tem vida fluindo, não libera perdão, não é honroso com o marido, não ama a esposa como Cristo amou a igreja. A oração é interrompida, as coisas não fluem, não tem multiplicação nessas casas. Que haja sempre amor, alegria nas nossas famílias. Aleluia. Romanos 12:12, regozijai-vos a esperança, sedes pacientes na tribulação, na oração perseverantes, para que haja multiplicação. Alegre-se na esperança, creia o que Deus tem para você é maravilhoso e se alegre nisso. Isso é fé. Veja o seu futuro, ele é maravilhoso e vai em direção a ele. Alegre-se nos pensamentos de Deus, são pensamentos de paz e não de mal, para dar o futuro que vocês desejam. Segundo, seja paciente na tribulação. No dia do luto, no dia da perda, no dia do problema, no dia do prejuízo, continue crendo, continue perseverando, continue crendo. Na oração, persevere, não desista de orar pelo seu irmão, não desista de orar pela sua casa, não desista de orar pelos seus filhos. Imagina, eu estou aqui com um copo rachado, ele está com um trincado muito grande. Não importa o tanto de água eu coloque dentro dele, vai vazar. Parece que está rachado, né? Derrama aqui terrivelmente. O que vai acontecer? Você vai colocar água, a água vai embora, porque está rachado. O problema não é com a fonte sempre quer derramar água. O problema é com o copo. O recipiente não está disponível, não está disposto a receber, não está apto a receber, porque as bênçãos de Deus não são automáticas. Tem pessoas que não conseguem reter bênçãos, porque a alma está rachada com mágoas, ressentimentos, problemas em relacionamentos, problemas dentro de casa, problemas com a família, mentalidade errada. As bênçãos vêm e não ficam, vão embora, passam. Libera perdão em nome de Jesus. E terceiro, por último, a multiplicação começa quando estamos no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas. Eu sempre falo isso aqui no culto, porque isso é extraordinário. Em Mateus 14:15 diz: ao cair da tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: o lugar é deserto e vai adiantar da hora. Despede, pois, as multidões, para que indo pelas aldeias, comprem para si o que comer. Jesus, porém, lhe disse: não precisam retirar-se, dá-lhes vós mesmos de comer. Mas eles responderam: não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Então ele disse: traz aqui. E tendo mandado que a multidão se assentasse sobre a relva, tomando os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, abençoou, e depois, tendo partido os pães, deu aos seus discípulos, e estes a multidões. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram ainda 12 cestos cheios. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Percebe bem, atenção, qual que era o lugar certo? Talvez alguém pense: o lugar certo é nos montes, o lugar certo é aonde tem um lugar com pastos verdejantes. Mas ali era o deserto. Deserto não é um lugar de bênção. A Bíblia fala: o lugar era deserto. Presta bem atenção aqui. Talvez você possa estar no deserto e pensa: Deus tem que mudar eu de lugar para eu ser abençoado.
Mas aonde a bênção aconteceu? No deserto. Não importa. O lugar certo não é a circunstância que você está vivendo, é o propósito de Deus na sua vida. Se você está vivendo o dia mal, mas você está debaixo do propósito, você está no lugar certo, mesmo no deserto. Segundo, a hora era já escurecendo, a hora já era tarde. Não tinha mais como nem Jesus despedir a multidão para eles comprar comida, porque naquela época as vendas fechavam ao entardecer, porque não tinha luz. Não dava para ter comércio depois das 19 horas. A hora de comprar era enquanto era dia. Depois não tinha como comprar mais comida. E os discípulos falaram: despede logo, porque está ficando tarde, Jesus. Não vai dar mais tempo deles comprar para eles ir embora. Então manda eles embora logo, para dar tempo de chegar na venda e comprar. Era isso que estava querendo dizer. A hora já está adiantada. A hora não parecia a hora certa. Parece que às vezes é tarde demais. Você pensa, está tarde demais, já passou muito tempo, já está atrasado. Mas para Jesus era a hora certa. Não importa se você está velho demais e adiantado em idade, a hora certa é agora. O tempo certo é agora. Terceiro e último, as pessoas certas. Tinha uma criança com 5 pães e 2 peixes, tinha os discípulos e tinha uma grande multidão. Estava tudo com as pessoas certas. Um ofertou. Se aquela criança não tivesse semeado, não teria pão para todos. Um teve que semear. A multiplicação acontece quando pelo menos um semeia. Se você semear, tem multiplicação. Os discípulos pegaram aquilo e levaram até Jesus. Tem pessoas que são aqueles que levam até o Senhor. São os líderes também. Eles levam até Jesus o problema dos outros quando intercedem. Aquilo que os outros têm, não é assim? E havia uma grande multidão, o restante de todos. Lembre-se, Jesus apenas pegou e agradeceu a Deus, e houve uma grande multiplicação. Lembre-se, tem que ter pessoas com fome, senão não tem multiplicação. Você tem fome de Deus? Você tem sede de Deus? Amém? Então tem que ter fome de Deus. Se ninguém querer o mover de Deus, se ninguém quiser de verdade, não tem mover de Deus, não tem multiplicação. Então desperta a fome no seu coração hoje. Desperta desejo de crescer, de avançar. Desperta o desejo de liderar uma célula. Desperte o desejo de ver o louvor aqui cheio. Tenha esse desejo diante do Senhor. Segundo, oferte a Deus. Semeie a sua vida, semeie com lágrimas, semeie a sua oração, semeie o seu tempo, semeie a sua disposição e energia, e sempre esteja envolvido com as pessoas corretas. A igreja, a liderança, esteja envolvido ao máximo. Faça parte do discipulado, faça parte de uma célula. Se você não estiver no meio dessas pessoas, não tem multiplicação. Terceiro e último, quarto e último, seja grato por tudo aquilo que vem às suas mãos. Amém, meus irmãos? Fica de pé. Lembre-se que a semente fora do ambiente certo, uma semente no asfalto, ela morre. Se colocar na água, ela apodrece. Mas se colocar na terra, dá muitos frutos.